que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Repita comigo assim: a estrela que eles viram estava indo adiante deles. Até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, diga para alguém que está do seu lado: tem uma advertência que não vem da terra. Existe uma advertência, fala, que quando é divina, ela muda a tua história. Prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui. Senhor, poderosa é a tua palavra, a única que é digna de toda aceitação. Aquela que diz: ai daquele que acrescentar ou retirar um tio sequer. Aquela que é capaz, poderosa para dividir alma e espírito. Essa não é mais uma história. Essa é a tua incorruptível palavra. E eu te peço, Senhor, que enquanto ela está sendo pregada, ela possa chegar aonde eu não posso chegar. Que ela possa chegar aonde nós, como humanos, não podemos ir. Faça aquilo que só o teu Espírito com a tua palavra pode realizar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? O que eu acho interessante nessa história, talvez quase todos nós aqui dentro desse auditório já tenhamos em algum momento, nem que seja por um comercial de televisão, no especial de Natal, ouvido acerca dessa história. Porque nós estamos aqui citando ou falando sobre o momento em que divide o nosso calendário, o nascimento do Messias, o nascimento do Cristo. Eu sempre gosto de falar isso porque eu acho tão forte que entre tantos homens que nasceram e fizeram tantas coisas maravilhosas e extravagantes sobre a terra, Jesus foi o único que teve a capacidade de modificar o calendário, onde ateu, gnóstico, você crendo ou não crendo, a sua data e o seu dia é influenciado entre antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é aquele que ele não precisou fazer para ser, mas só o fato dele nascer instituiu um tempo diferenciado durante a história, um marco que marcou tanto a humanidade que até os dias de hoje, crendo ou não no poder dele, nós somos influenciados por seu poder. E quando nós vemos o início dessa história, a história, na narração do Evangelho de Mateus, se você está na leitura anual aí conosco, o primeiro capítulo vem dizendo sobre o Espírito que envolveu Maria, a chama de agraciada, manda ela ir passar a gestação na casa de Isabel, a qual também esperava João Batista, seu primo. Ou seja, a gente vê no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, já todo o início da história de Jesus, que não era uma história comum. Nasceu sem participação de homem, nasceu com o Espírito Santo envolvendo uma virgem. Mas no capítulo 2, nós vemos um marco sobre essa história que já passa a ser terceirizado. Não é mais sobre tudo aquilo que o Espírito, não é mais sobre tudo aquilo que o céu pode fazer. Mas agora Deus começa a apresentar o destino do menino Jesus à mão de homens.
E como assim a mão de homens? Porque como se não bastasse Maria ter gerado ele durante aquele tempo, ele teve ali alguns cuidados na gestação de estar guardado ali por Maria, mas você vê José também tendo o cuidado de guardar, de fugir, de sair diante da orientação celestial. Por isso eu pedi para você repetir, porque existem advertências divinas que nos trazem livramentos e que vão mudar não só a sua história, mas que é capaz de mudar a história de uma geração. Porque se José não está atento no final do capítulo 1 a retirar Maria grávida, quando tem que retirar, algo poderia se suceder com Jesus. Então, Deus ele começa a emprestar à terra o privilégio de gerar não mais dentro apenas, mas de começar a conhecer a divindade. Ele começa a emprestar para o homem a capacidade da intervenção no futuro ou não. E quando a gente chega no capítulo 2, agora o que era restrito a só Maria e José, vai se tornar agora conhecido a seres totalmente desconhecidos. Magos que estavam no Oriente, estudando um pouco, tentando entender aonde eles se localizavam. Ali eles falam sobre entre a Pérsia e a Babilônia, não conseguem se extinguir ou determinar uma localização exata. Mas a questão é que esses 3 magos, que algumas bíblias como a minha traz uma versão de mago, na verdade eles eram 3 reis. E 3 reis de países importantes. Então nós temos 3 magos, eu imagino que para uma reunião, se apresentaram ali no Oriente, naquela região. Nós temos o primeiro, que é o rei da Pérsia, nós temos o segundo, que é o rei da Índia, e nós temos o terceiro, que é o rei dos países árabes. Então, nós temos 3 nações reunidas no Oriente, preste atenção nisso. 3 nações reunidas no Oriente, representada por seus 3 reis, que até o cenário presente são totalmente desconhecidos para o propósito de Jesus na terra. Até este momento ao qual nós lemos, nós não vemos anjo visitar esses reis, nós não vemos nenhuma mensagem divina se apresentar àqueles homens para dizer, olha, fiquem atentos, vai acontecer, eis que o Messias vem aí, Jesus vai nascer, olha, levem, se preparem com as bagagens, com ouro, com incenso, com mirra. Você não vê em nenhuma citação dos evangelhos e nem na história, nenhum anjo trazendo a apresentação desses 3 homens que até o cenário é desconhecido. Mas embora eles sejam desconhecidos para o propósito celestial até este momento, eles eram reconhecidos mundialmente. Nós estamos falando de 3 nações, queridos. Nós estamos falando de Pérsia, Índia e países árabes. Até hoje, esses países representam a potência mundial. Você veste uma roupa, você pode ir na etiqueta, tem Made in India. Tem alguma coisa que você utiliza na tua vida que até hoje apresenta e reverencia esses países como potência mundial. A questão, óbvio que muitas coisas foram sendo alteradas com o passar dos anos, mas voltando para o texto, esses homens estavam numa reunião e de repente eles avistam uma estrela. E eles começam a entender que aquela estrela, então agora eu tenho 3 reis, 3 nações olhando para uma única estrela. Eu tenho uma reunião cancelada. Eu tenho pactos e alianças adiados porque uma estrela foi apontada no céu e eles entendem, o Messias nasceu, precisamos ir até ele. Agora pense comigo, porque nós achamos que essa foi uma viagem rápida. Nós achamos que, como nos dias de hoje, eles, por serem reis, portarem muito dinheiro, podem ir no aeroporto, comprar uma passagem e chegar até lá. Mas não se existe um prazo exato, mas pelo que eu estudei, existe um prazo de 3 meses a 12 meses para caravanas com camelos chegarem de onde eles estavam até o lugar onde Jesus estava. Eu estou falando de 3 meses a 12 meses.
Eu não estou falando de uma viagem com ar-condicionado, com jato. Eu estou falando de uma viagem com camelo, com peso, com servos, no deserto. 3 meses. Vamos trabalhar com o prazo mínimo, para não ficar tão emocionante. 3 meses. Carrega peso, tem servo, tem que carregar água para o tempo da viagem, tem que carregar mantimento para o tempo da viagem, tudo porque 3 nações avistaram uma única estrela. Para tudo que estamos fazendo, deixou de ser importante o que a Pérsia tem que negociar, deixou de ser importante o que a Índia tem que conquistar, deixou de ser importante o que a Arábia Saudita precisa viver, deixou de ser importante porque uma estrela apareceu no céu. Cancela tudo, sela os camelos, pega os servos, junta água, junta mantimento e vamos marchando na direção daquela estrela. Eu estou falando de 3 meses, aonde a estrela está lá, aparece o sol, mas eles estão olhando para a estrela. Mas tem perigo no deserto, mas algum deles não dorme, porque precisa continuar com os olhos na estrela. Ei, meu querido, não tinha Google Maps, não tinha o Waze. Eu estou falando de um tempo que se você não tem atenção aonde você está indo, você não chega. 3 nações para chegar por conta de uma estrela que pararam de dormir direito. Largaram os confortos dos seus palácios. Tudo porque eles tinham um objetivo. Chegar no lugar que o menino Jesus havia nascido. O que é mais interessante nisso tudo é que eles chegam em Jerusalém e vão logo ter com Herodes, porque eu estou falando de assunto de rei. Então, rei trata com rei. Mas é aí que o negócio está estranho. Porque o rei da geografia, onde a estrela está brilhando, começa a ficar perturbado porque outros 3 reis, ou seja, um menino que ele nem sabe quem é, fez 3 nações virem ao encontro de Jerusalém. Talvez ele esteja esperando uma resposta ainda de uma carta que enviou e ainda não teve da Pérsia. Mas uma estrela movimentou a nação para chegar. Eles se apresentam a Herodes. E quando eles se apresentam a Herodes, a fala é: aonde está o menino? Herodes não está nem sabendo. Porque é possível você estar na geografia onde o sobrenatural está acontecendo. E porque você não é atento, você não desfruta do privilégio, da primazia de adorá-lo. Tem 3 nações viajando para chegar, mas tem um rei que está dentro de Jerusalém, próximo ao local de Jesus, mas que porque está muito preocupado com o seu próprio reinado, não consegue enxergar a estrela maior brilhando. Aí rei Herodes está aqui, menino. Que rei? Onde? Quase um Globo Repórter. Do que eles se alimentam, para onde vão? Como eles vivem? Ele está perdido no cenário. Mas a estrela está apontando para a região dele. A estrela está sobre a geografia dele. Mas precisa de 3 regiões desconhecidas reconhecer aquilo que a própria região, é por isso que Jesus vai dizer que o profeta ele não tem honra na sua própria casa. Porque às vezes é necessário reunir-se 3 regiões para dizer que existe uma estrela brilhando do que a própria região reconhecer, tem uma estrela sobre nós. A questão é que Herodes não tem informação nenhuma de nada. Olha para os magos, olha para os reis e fala, então, a gente não sabe. Mas, esperto ele, quando vocês encontrarem, por favor, me avise, me comunique, para que eu também possa ir adorá-lo. Os magos, os reis ouvem aquela informação, e eu imagino, vocês sabem que eu já leio a Bíblia, ali, no meu cenário. Eles já fora do palácio,
Ouviram essa informação? Não, tá bom, a gente avisa sim. Fora do palácio. Quando eles chegam fora do palácio, estou falando aqui de um cenário que eu imagino. Os 3 se olham e falam. A estrela brilhava até chegarmos aqui. Herodes não sabe de nada. Mas nos permitiu ir. A questão é, vamos para onde? Só tínhamos uma direção até aqui. A estrela era até aqui. Para onde nós vamos agora? Eu imagino que no meio dessa conversa, porque a Bíblia diz, o texto diz, que então quando eles se posicionam para ir, a estrela vai adiante deles. O que me dá a entender é que por um breve momento a estrela não estava mais, senão eles não precisavam passar por Herodes. Eles poderiam continuar seguindo, mas tinha um propósito. Tinha algo muito maior no meio daquela história. Que era que Herodes precisava saber que viria um rei maior do que o seu reinado. Porque, querido, preste atenção em algo. Nada ameaça Jesus. Nenhuma informação que você tem pode ameaçar o Senhor. Então Deus, ele não deixa de informar aos reis da terra, porque ontem eu estava ouvindo um podcast com o pastor João sobre isso. Antes da tradição, embora seja muito importante a tradição, Jesus foi um homem que caminhou sobre essa terra vivendo os mandamentos. Então ele vai vir sobre a terra respeitando uma tradição judaica, mas ele tem um mandamento a respeitar. O rei daquela terra precisa saber e permitir que os outros reis me encontrem. Pacto geopolítico, pacto até hoje que precisa para que uma nação possa intervir na outra, senão vira guerra. O que seria 3 reis, Pérsia, Índia e países árabes caminhando pela região onde Herodes dominava se Herodes não tivesse permitido? Deus sabe que antes da tradição envolve um mandamento a ser respeitado. Deus não é desorganizado. Deus não vai furar mandamentos e palavras que Ele mesmo lançou sobre a sua vida para cumprir agora uma promessa que apareceu. Deus é ético. Deus é sábio. Deus é justo. Deus é prudente. Deus é onisciente, sabe de tudo, sabe. Por isso, Ele não vai dar um motivo para a terra falar sobre o caráter dEle. Alguém poderia dizer, mas que rei é esse que vem? Maior do que eu? E nem respeitou o que a terra diz sobre isso? Ou a lei diz sobre os mandamentos geográficos? Mas não. A estrela vem sobre Herodes. Eles passam por Herodes e só depois que eles recebem a autorização de avanço, a estrela se coloca diante deles. Eu vou repetir para você entender. A estrela se coloca diante deles. Raíssa, o que você está querendo dizer com isso? É que existem situações, orientações, milagres, promessas que vamos viver em 2026. E que existe uma estrela que já está exposta sobre nós, no sentido de que ela já está adiante. Querido, o seu 2026 para Deus não é nada desconhecido. E o que eu te chamo a neste culto para entender é que Deus já colocou a estrela adiante. Ele sabe aonde você tem que chegar, aonde você tem que passar, com quem que você tem que falar, qual autorização tem que ser dada. Mas a pergunta é que eu te faço: você está disposto a sair do teu conforto por 3 meses, montar num camelo, pegar água no deserto, enfrentar sol quente, só porque você tem uma missão, é não deixar de seguir a estrela? Seguir a estrela não é fácil. Porque no deserto tem roubo. Imagina ainda mais 3 reis. A vulnerabilidade das nações estavam ali. Eles montavam um acampamento para dormir, todo mundo vulnerável, mas tinha comitiva, tinha tropa. E não era só de um exército humano, tinha um exército celestial para que se cumprisse a palavra dos profetas. Tinha alguém zelando pela palavra, porque o que eu estou dizendo é que se você tiver disposição para seguir a estrela que está diante de você, não te preocupe com o percurso, não te preocupe com a água, não te preocupe com o peso, não te preocupe com o camelo, não te preocupe com o presente.
Se a estrela foi posta adiante, existe uma comitiva de anjo trabalhando junto com você, para que você chegue no deserto e possa dormir tranquilo, e que chegue em Jerusalém e fale com Herodes debaixo de autoridade, e que saia de Jerusalém enviado pela terra e enviado pelo céu. A estrela está adiante. A pergunta é: você está na posição da estrela? Aí eles vão seguindo, Dudu, a estrela que está adiante, na frente deles. Meu Deus do céu, eu só comecei a pregar. Foi colocado diante deles. E aqui eu acho uma loucura. Porque a gente está falando de uma viagem de cerca de 2.000 quilômetros. Andando. 2.000 quilômetros andando. Eu imagino que quando chegaram em Herodes, tendo visto que a estrela estava posicionada ali, possa ter tido algum tipo de alívio de chegamos. E quando eles descobrem que não está ali o menino? Tem que ter disposição para selar tudo de novo. Porque as coisas não acabam na sua vida quando você acha que acabou. E nem é tempo de descanso quando você acha que é descanso. Porque pode ser que no meio do seu cenário, quando você está já com as malas para desfazer e acha a estrela brilhou aqui, aqui é o lugar. Deus fala, não é aqui, a estrela está colocada adiante, sela tudo de novo, vamos embora que a viagem ainda não acabou. Tem que ter disposição para viver esse reino. Tem que ter disposição para viver Jesus. Tem que ter disposição para ficar algumas noites sem dormir se precisar orar. Tem que ter disposição para ficar alguns dias sem comer se quiser estar mais próximo dele. Tem que ter disposição para selar camelo e desselar quantas vezes forem precisos. Tem que ter disposição para pegar carga, pegar água. Tem que ter disposição. Aí 3 nações estão lá trabalhando nessa disposição. Eles chegam, e como nós vimos aqui no texto, eles chegam no cenário e encontram Maria com o menino no colo. Eu acho interessante que quando a gente usa uma figura, ou quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que tudo foi muito instantâneo. Até porque a Bíblia usa o termo recém-nascido, aonde está o recém-nascido. Mas o recém-nascido, querido, para o judeu, ele vai até 2 anos de idade. Tanto que é tão interessante que quando os reis saem do palácio de Herodes, quando os reis saem da presença de Herodes, Herodes, que não sabia de nada, agora reúne a comitiva e diz, matem os meninos. Que existia em toda a região até 2 anos de idade. Nós achamos que os magos, os reis, estão chegando e estão encontrando Jesus na manjedoura ainda, porque foi assim que a Disney pintou pra gente. Maria está suja de parto ainda, o negócio acabou de acontecer. Não. E tanto que não foi porque a estrela se apresenta para eles, no Oriente, eles saem em viagem, passam-se meses. Quando chega para Herodes, Herodes manda matar até 2 anos. Por quê? Porque como ele não sabe o tempo certo, e a referência que os reis fizeram é de recém-nascido, ele sabe que até 2 anos pode ser qualquer menino daquele. Então a questão é que Jesus não era um bebê de 10 dias, 5 dias. Jesus já estava em desenvolvimento. Não sei se ele tinha 1 ano, não sei se ele tinha 2 anos, eu não posso chutar sobre isso. A questão é que a Bíblia nos dá uma variação até 2 anos de idade. E se a gente for calcular todo o período de viagem, de 3 meses a 12 meses, é isso que nos dá a entender mesmo, que Jesus beirava 1 ano e pouco. A questão é que os reis chegam. E quando os reis chegam e encontram aquela mulher com aquele menino, a Bíblia não fala que eles fazem muita coisa. A Bíblia não diz que eles fazem um inquérito para Maria de quanto tempo tem. Como foi o parto? Como você está se sentindo? Porque tem gente que acha que também para viver a história e entrar nela, precisa saber sobre tudo. Aqueles reis estão tão focados em cumprir a missão que eles tinham para cumprir,
que eles não estão preocupados com qualquer outra informação que não seja: precisamos adorá-lo. Eu vou dizer novamente para você entender. 3 meses de viagem, ou 7, ou 1 ano. Quando eles chegam no lugar, eles não pedem uma xicrinha de café, nem olham para Maria e dizem: como foi o parto? Eles não tentam perguntar ou entender o enredo da história. Eles só estão interessados em cumprir o privilégio e a missão que eles tinham. Precisamos adorá-lo. A gente gasta muito tempo como igreja tentando entender o enredo da história. A gente gasta muito tempo querendo entender Deus. A gente está muito preocupado com qual é a teologia que a gente segue. A gente está muito preocupado em participar de debates se é arminiano ou se é calvinismo, mas a questão é: cadê o privilégio de adorá-lo? Eu não estou preocupado no que você pensa, eu estou preocupado em adorá-lo. Eu não estou preocupado se a mulher está suja de parto ou se ela tem tudo o que ela precisa, eu quero adorá-lo. Eu não estou preocupado se ele nasceu numa manjedoura ou num palácio, eu quero adorá-lo. Eu não estou dizendo que você não precisa estudar a Bíblia, tanto que temos o IEB. O que eu estou dizendo é que não cabe mais, se você quer fazer parte da promessa completa, questionar aonde o rei nasceu ou para onde ele vai ou o que vai acontecer depois. Quando você tem um encontro com a pessoa dele, você só quer uma coisa: adorá-lo. Meses de viagem, meses de cansaço. Eu imagino que eles queriam parar ali um pouco para descansar antes de falar qualquer coisa. Mas quando eles encontram Maria com o menino no colo: eu preciso adorá-lo. Toma mirra, toma o incenso, toma os meus tesouros. Ele manda os camelos virem. Ei, dissela os baús aí de toda a propriedade que eu tenho. Tira ouro, tira incenso, tira mirra. Aí vem um outro servo dizendo: não, mas alguém parou para fazer uma pausa. Não, manda avançar, porque não tem tempo para pausa. Eu preciso adorá-lo. Toma mirra, toma incenso, toma ouro. Mas Senhor, preste atenção, é a Pérsia. Senhor, mas é a Índia. Os países não sabem sobre isso. Eu não estou preocupado com o que o povo desse povo está preocupado com o que a multidão me está dizendo. Quando eu me encontro com ele, eu preciso adorá-lo. Pega incenso, pega mirra, erebaia, socalabás, pega ouro. Eu não estou preocupado se vão dizer que vai faltar para eu administrar o país. Pega incenso, pega ouro, pega mirra. Eu não estou preocupado com o meu sono. Eu não estou preocupado que tem dias que eu não durmo. Pega ouro, pega incenso, pega mirra. Porque quando a gente tem um encontro genuíno com ele, tudo que a gente tem é perda. Tudo que a gente tem não presta. Tudo que a gente tem é pequeno. A ausência de sono, isso já não é mais um problema. O excesso de cansaço, isso já não é mais um problema. Porque quando a gente encontra ele, a gente entende que existe um chamado: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, lebai a sóbria, porque eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Quando a gente encontra ele, a gente descobre que nele existe tudo. Que a nossa autossuficiência não presta de nada. Que o nosso cargo político não serve para nada. Que o nosso título não serve para nada. Porque perante a ele não tem 3 reis, não tem mago, não tem feitiço, não tem nada. Só importa adorá-lo. Tem alguém aqui dentro para entender o que eu estou dizendo? O que o Senhor mandou te perguntar é: 2026 você está com disposição para adorá-lo? Ou vai continuar cantando a mentira que você cantou em 2025 e 2024? Eu não quero nada além. Mas quando vem a situação: não, pera lá, eu preciso resolver esse problema aqui primeiro. Até quando você vai trabalhar com o seu ego, com o seu umbigo, com o seu plano, com o seu projeto? Quando ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas. Eu não sei o que você está precisando, mas todas, é todas. Eu não sei se é saúde. Busque ele, o reino, e todas as coisas.
Eu não sei se é porta de emprego, busque Ele, o reino e todas as coisas. Eu não sei se é um salário, busque Ele, o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque quando você encontra Ele, tudo que vem depois dele é acréscimo. Ele é o primordial. Aí eles chegam naquele lugar. E porque eles gastaram tanto tempo seguindo aquela estrela, eles recebem o privilégio que toda uma nação que tinha estrela dentro não teve. Porque agora eu começo a pregar. O mistério dos céus não é para todos. Esse é o tema da minha mensagem. Os mistérios não são para todos. Os mistérios não são para todos. A nação de Israel tinha a reluzente luz, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron. Eles tinham no seu meio, resplandecente a luz era, mas eles não perceberam. Porque não é sobre Deus falar, mas é o nível de atenção que você dá. É por isso que os mistérios do céu não são para todos. O mistério dos céus é entregue àqueles que têm atenção no que o céu está fazendo. Jesus pode nem ter vindo para eles da Pérsia. Jesus pode nem ter vindo para a Índia. Mas era quem estava atento no meio do Oriente. Tanto que nos seus evangelhos mais à frente ele vai dizer: eu vim para os meus, mas eles não me receberam. O mais triste talvez hoje seja entender que esse mesmo Jesus passeia em nosso meio um pouco de atenção. Porque em ambientes onde 2 ou 3 estão reunidos fazendo menção dele, a Bíblia diz que ele se faz presente. Se a gente imaginar que Jesus caminha aqui no nosso meio agora, porque eu sou uma delas, eu só preciso agora de mais 1 ou 2 junto comigo. Então ele está aqui. E pensar que ele continua como aquela estrela colocada no Oriente, pedindo um pouco de atenção, falando: volta os seus olhos para mim. Mas estamos como Jerusalém, preocupados com o nosso próprio reinado, nos comportando como Herodes, achando que uma estrela que brilha mais do que o pastor, uma estrela que brilha mais do que o voluntário, uma estrela que brilha mais com o meu título, eu preciso matar. Os mistérios do céu não são para todos, mas são para todos aqueles que estão atentos, com os olhos fitos neles. Ele passeia no nosso meio pedindo atenção. Ei, 1 minuto, deixa eu falar com você. Não, eu estou ocupado demais agora cantando. Porque afinal, se eu parar para conversar com você aqui, o que vão pensar? Eu preciso continuar essa música. Ei, 1 minuto, deixa eu falar com você. Não, Deus, eu estou muito preocupado pregando. Não fomos chamados para sermos Jerusalém, muito menos para sermos Herodes. Os olhos deles caminham no nosso meio buscando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É engraçado que há mais de 2030 anos atrás, um pouco mais, a mesma estrela buscava os verdadeiros adoradores. E encontrou 3 nações no Oriente, que quando chegam até ele só quer o quê? Adorá-lo.
Eles não levam um pedido no baú. Eles não levam uma necessidade no baú. Eles não passam um tempo da viagem falando, quando a gente encontrar com ele, o que a gente vai pedir? Afinal, ele é o Rei dos Reis. Ele pode dar tudo o que a gente precisa para a Pérsia. Ele pode resolver esse problema da Índia. Ele pode resolver todos os nossos problemas. Mas quando você é um verdadeiro adorador, você entende que os seus problemas ou o que você estava resolvendo se torna pequeno demais, porque quando você se apresenta na presença do grande eu sou, ele é grande. E eu só preciso adorá-lo. E ele volta para o cenário atual, hoje, no nosso meio, e nos pergunta: eu sou tudo o que você precisa para adorar? Deus está falando conosco. Ele nunca falou tanto. Deixa eu te falar algo de... Hoje eu estou mais pastora, mas de profeta para esse tempo. Deus nunca falou tanto com a sua igreja. Deus nunca falou tanto com a sua igreja. Os profetas de hoje em dia passam 2, 3, 4, 5 anos pregando a mesma mensagem. Paternidade. Reconciliação. Arrependimento. Aí você vai me dizer, Raíssa, o que isso tem a ver? Isso me assusta. Porque quando Deus está precisando repetir muito uma mensagem, é que Ele está tendo pouca atenção da igreja. Alguém aqui se relaciona com alguém aqui dentro? Alguém aqui se relaciona com outra pessoa? Levante sua mão. Quem é casado aqui dentro? Quem namora aqui dentro? Vou te dar um exemplo. Quando essa pessoa que está do seu lado, seu marido, sua mulher, seu namorado, seu filho, sua mãe, sei lá, a pessoa que você se relaciona, ela fala com você. E você fala, o que é? O que você disse? Quando você parece não ter escutado o que essa pessoa que está do seu lado disse com você, como ela reage? O Mauro, como casado ali, já falou. Como ela reage? Ela até te responde, mas antes da resposta, vai vir você não está prestando atenção em mim. Porque toda mensagem que precisa ser repetida, expõe a falta de atenção de um povo que está ouvindo. Eu vou dizer novamente para você entender. Toda mensagem que precisa ser pregada novamente, toda mensagem que precisa ser repetida novamente, ela denuncia a falta de atenção de uma igreja que não ouve o mensageiro. E todo mensageiro que precisa repetir muito uma mensagem, se sente rejeitado. Quando você é mãe e educa um filho, e você precisa todos os dias falar a mesma coisa, o que você sente? Esse menino não me escuta. Ele não me ouve. Às vezes vem o pai e fala uma vez, mas eu estou aqui falando e ele não me dá. Os casados, é maravilhoso se relacionar com alguém que você fala e ele nunca te ouve. E aí você fica chateada porque de fato ele não ouviu a mensagem que você está passando. Não, porque às vezes a mensagem nem é tão importante assim. Às vezes é um negócio que é fácil, você levanta e pega e resolve. Mas é porque todas as vezes que você precisa repetir a mensagem, você se sente abandonado. Você se sente rejeitado. Você não se sente como um lugar de prioridade. Por que você não está me ouvindo? Você não está me ouvindo porque você está no telefone. Você não está me ouvindo porque você não está me ouvindo porque você está pensando em outra coisa. Outra coisa o quê? Que é mais importante do que eu.
Porque toda mensagem que é repetida, ela expõe a falta de atenção e frieza de uma igreja fria, que não está ouvindo o mensageiro, que está rejeitando o mensageiro. E é por isso que eu me lembro de uma carta em Apocalipse, aonde o Senhor está dando uma visão a João, para escrever para a igreja, e ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato, se vocês abrirem a porta, eu entrarei, e eu cearei com vocês. Pera lá, é uma igreja que Jesus está do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar. Porque nunca tivemos tanto um Deus que fala e uma igreja tão fria que não ouve. Por quê? Porque se já passou a parte da mensagem que eu precisava da minha prosperidade, tá bom. Se no louvor eu já fui tocado e fui curado, tá bom. Nunca se teve um Deus tão presente, uma igreja tão distante. Atenção. Ouvir a Ele. Somente a Ele. Aqueles magos não tinham um anjo como sinal, como prova. Nós somos a igreja, a noiva dele. Temos o Espírito Santo dentro e ainda ficamos pedindo prova. Deus, se é para eu te seguir, manda um palhaço aparecer colorido aqui. Uma geração imatura que pede sinais. Não entendemos nada. Nunca se abriram tantas igrejas. Quando eu recomeço a nação, eu falei: Deus, Deus sabe que eu não queria. Tem tanto. Manda esse povo, distribui eles. Manda para a Assembleia, manda para outro. Não precisa de mais igreja. O Senhor falou: enquanto tiver distração, eu vou tentar. Mais uma. E mais uma. E mais uma. Porque eu não sou como você, impaciente. O meu amor é eterno e ele dura para sempre. Eu vou repetir a mensagem de novo. Eu vou repetir a mensagem de novo. E vão desprezar o mensageiro de novo. E eu vou levantar outro mensageiro de novo. E o Senhor começou a falar isso. Lembra que Jeremias pregou 40 anos a mesma mensagem. E ninguém se converteu. Que ministério infrutífero nós da igreja olharíamos para aquele homem e falaria? Você teria como pastor da sua igreja alguém que prega 40 anos? 40 anos todo domingo e toda terça a mesma mensagem. Faz o apelo e ninguém se converte. Você olharia e falaria: esse homem é um fracassado. Pergunta para o céu se Jeremias foi fracassado. É porque os olhos da igreja estão voltados para o resultado humano. A gente chama isso de igreja, mas a gente quer tratar como CNPJ das nossas empresas lá fora. Qual é a meta desse ano? Qual é o resultado para esse ano? Estamos enchendo os nossos púlpitos de coach, porque a verdade do evangelho, ela é dura e ela não alimenta mais o ego de uma geração fria. Então eu preciso trazer alguém que vai vir com a teologia da prosperidade.
De que servir a Cristo vai te dar carro, servir a Cristo vai te dar casa, vai te dar mansão e angra. Por quê? Porque o evangelho da verdade não está sendo mais suficiente. Deus não está distante. Só não estamos tendo disposição para continuar vendo a reluzente luz. A estrela da manhã, a gloriosa e eterna luz, aquela que onde tudo pode se apagar, mas Ele permanece. Atenção. Toda mensagem que não é bem absorvida, ela está excluindo o mensageiro. Como você se sente quando alguém não presta atenção no que você fala? Rejeitado, excluído. É assim que colocamos Deus o tempo todo nas nossas vidas. Ele fala, a gente pede sinal para Ele reforçar uma profecia que já aconteceu. Excluímos o mensageiro. Ele vem, ele prega, ele usa o pregador. E na terça-feira a gente quer uma confirmação do culto de domingo. Porque estamos excluindo o mensageiro. E quando se exclui o mensageiro, ele, por misericórdia, repete a mensagem, mas isso expõe a nossa falta de atenção. Quantas vezes o Senhor vai repetir? Eu estava pensando que na Bíblia, as informações só se tornaram grandes revelações pela velocidade e intensidade que quem a recebeu fez. Eu vou repetir para você acompanhar comigo. Hoje, algumas coisas que olhamos para a Bíblia e chamamos de revelação. Nossa, uau, isso aqui é revelador. Uau, isso aqui é sobrenatural. Isso, revelação. Só se tornou de fato importante, intenso. E uma revelação que hoje nós achamos impressionante. Porque ela foi dada como uma informação. Que o receptor da mensagem colocou tanta intensidade e atenção naquela informação. Que aquilo se tornou uma grande revelação. Porque tem coisas que Deus falou para muitos homens e repetiu muitas vezes. Adorai apenas o seu Deus e não a outro. Deus fala isso desde Moisés. Mas só falamos da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. A mensagem de tê-lo como único e suficiente existia há séculos. Mas porque hoje se tornou uma revelação e a gente acha espetacular a fornalha? Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego deram uma atenção à mensagem de forma diferente aos outros. Então, informações escorrem sobre nós toda hora, o tempo todo. A questão é o quanto e o como damos atenção e colocamos intensidade naquela mensagem para que ela se torne uma revelação para a próxima geração. Eu não sei você, querido, e nem se eu estou me fazendo entendida, porque vocês estão olhando para mim com uma cara. Mas eu quero ser alguém que a informação pode ter parecido simples, mas eu vou aplicar tanta atenção e intensidade naquilo, que alguém que beber de mim vai falar, isso foi uma revelação. Eu não quero passar décadas da minha vida pregando um evangelho que todo mundo pregou, porque deixa eu te falar, pregar sobre esse texto, muitos mensageiros já pregaram. Você pode estar olhando para mim e falar, eu já ouvi esse texto tantas vezes. Mas se eu não colocar atenção no que Deus está dizendo através desse texto para hoje,
e eu não aplicar isso com a intensidade do meu ser, isso não chega como uma revelação para você. E isso vai se tornar apenas mais uma mensagem. Mas o desejo de Deus é transformar o meu coração e o seu num coração que conhece os mistérios dele. Num coração que é cheio de mistério. Porque os mistérios não são para todos, mas são para aqueles que estão colocando atenção e intensidade na mensagem. Será que ele encontra em nós? Mateus capítulo 13, eu vou convidar você a ler comigo, eu já estou finalizando, a banda pode subir. Pode colocar aqui para mim, mídia, Mateus 13, do versículo 10 ao 11, vamos ler esse diálogo aqui. O pastor já nos pregou no domingo passado a diferença entre discípulo e multidão. E eu fiquei presa nesse texto aqui, vendo sobre isso, porque então se aproximaram os discípulos, ou seja, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que lhes falas? Ele não está falando que fala com eles, ele está falando que fala em terceiro, por parábolas. E Jesus respondeu: porque a vós, discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas há aqueles, isso não lhes é concedido. Olha o que Jesus está falando. Os discípulos estão vindo até ele e falando assim: Jesus, por que quando é para você falar com a multidão, por que quando você ensina para a multidão, você fala por parábola? Aí Jesus olha para eles e fala bem assim: porque a vocês, discípulos, foi dado o mistério do reino dos céus, mas a eles, a multidão, não. Eu não vou ter tempo de ler o texto todo, mas o que Jesus está dizendo é: a vocês foi dado um mistério que quando eu falo, vocês compreendem. A vocês foi dado um mistério que quando eu falo, vocês param e dão atenção. A vocês foi dado um mistério que quando eu falo, eu não estou jogando palavra ao vento, eu estou pregando com propósito. Mas a eles eu falo por parábolas, porque pregando por parábolas ou por facilidade não importa, eles não dão atenção ao que eu falo. Você vai ver que o versículo, logo após, se você estiver na leitura anual, você vai anual aí com a gente, ele vai continuar dizendo assim: sabe por quê que eu falo por eles por parábolas? Porque eles já chegam com má vontade de ouvir. É gente que chega aqui com horário para ir embora. É gente que chega aqui e precisa fazer a pausa para beber a água e ir no banheiro. É gente que já chega para bater um cartão e dizer: pelo menos eu vim. Deixa eu falar, a igreja não é academia que você posta e coloca tá pago. Igreja é: fala, Senhor. Fala, que o teu servo ouve. Se precisar o sermão durar 2, 3, 4, 5 horas, 7 horas, fala que eu sou teu servo, e servo não tem lugar fora dos pés do seu Senhor. Aí Jesus vai falar: eu falo por eles, para a multidão, por parábolas, porque eu sei do coração deles. Eu sei que quando eles já chegam com má vontade de ouvir. É por isso que o meu discurso tanto faz como tanto fez, eles entenderem ou não, porque eles não vão entender mesmo. Mas ele olha para os discípulos e fala: para vocês não. A vocês foi dado um mistério. A vocês que são íntimos, tem um mistério com vocês. A vocês que estão próximos, tem um mistério com vocês. A vocês que são próximos, eu não só apenas prego e falo, mas pode perguntar, eu ensino. Pode questionar, eu provo. A vocês que são íntimos, eu falo, eu faço e mostro. A vocês que são íntimos, eu me revelo por completo. Mas o que forja um discípulo? O que é um discípulo então? Porque se multidão é alguém que já chega com má vontade de ouvir,
O discípulo é aquele então que não tem pressa para ir embora. O discípulo é aquele que, como aquela mulher invade a casa de Simão, ela não está nem aí para o protocolo. Ela pega um vaso. Mas não me convidaram para esse jantar. A mulher não estava preocupada. A mulher estava preocupada que Simão era leproso. A mulher não estava preocupada com o ritual da casa. Ela soube que ele estava na casa. Ela abre a porta, ela rompe, ela não espera ser convidada. Ela vira nele na mesa. Ela então pega o vaso, derrama um azeite que cai da cabeça sobre os pés. E como se não bastasse, ela se derrama e limpa os pés deles com seu cabelo. Porque discípulo não está preocupado com liturgia, com hora, com tempo, com o prazo da mensagem. Discípulo só quer estar nos pés dele. É isso que difere o discípulo da multidão. É que o discípulo ele chega com boa vontade de ouvir, mas a multidão, eles têm má vontade em me ouvir. Aí Jesus vai continuar lá na frente, ensinando ainda. Em Mateus 16. Eu vou ler aqui do versículo 1 a 3. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova. O puseram? Quem colocou a prova? Pois é, todas as vezes que você coloca Deus à prova, você chegou no lugar de um fariseu. A igreja que pede sinais, sinais e provas, sinais e provas, sinais e provas. Parabéns, você saiu do lugar de ser igreja para ser agora um fariseu e um saduceu. E eu vou te provar isso. Pedindo-lhes que lhes mostrassem um sinal do céu. E ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais do tempo. Os fariseus e os saduceus vão apertar Jesus e dizer assim: se você então é esse Cristo que você diz ser, me dá uma prova. Prova que você é o Cristo. Ele olha para os saduceus e para os fariseus e dizem: vocês conseguem interpretar o clima. Olhando o entardecer, se o céu estiver rosado, vocês falam amanhã vai dar sol. Mas vocês não conseguem discernir os sinais do meu tempo. O que eu estou te dizendo é que no mínimo a igreja deve ser diferente dos fariseus e dos saduceus. É sair da capacidade de ser uma igreja que discerne apenas o céu avermelhado. Quando a cigarra canta. Você sabe interpretar tanta coisa da terra, mas o que é de Deus, você ainda se comporta como um ET, um alienígena, porque não sabe os mistérios do céu. E pior do que isso, é que você não conhece os mistérios e fica incomodado com quem está querendo conhecer. Os mistérios não são para todos. Mas não intervenha naqueles que estão procurando dar mais atenção para esquadrinhar os seus mistérios. Atenção. Aquela estrela brilhou no Oriente. Todo mundo, 3 nações, montou tudo que tinha e foi. Pararam em Herodes. A estrela foi adiante, montaram tudo e foram. Eles só pararam no lugar que a estrela parou. Eles só fizeram o que a estrela merecia que eles fizessem. E nós como igreja ficamos ainda atrás de segundas chances, terceiros sinais, quartas provas. Deixa eu te falar algo.
Pode ficar de pé no seu lugar. Deus falou com Abraão uma vez para sair de Ur dos Caldeus. Quantas vezes? Deus falou com Noé uma vez para construir a arca. Quantas vezes Deus falou com Noé? Deus falou com Moisés uma vez para retornar ao Egito. Quantas vezes Deus falou com Moisés? Deus falou com Davi uma vez que ele seria o próximo rei. Quantas vezes? Deus falou com Elias uma vez que era para ir até Acabe, que iria chover. Quantas vezes? Quantas vezes Deus vai precisar falar ao teu coração? Porque vivemos com uma igreja que admira Elias, que quer ser Davi, ter a fé de Abraão, mas continua pedindo provas e sinais como meninos na fé. Deus falou uma vez com esses homens, para algo que iria definir as histórias deles. Eu não estou dizendo que Deus falou uma vez e nunca mais falou com eles. Eu estou dizendo que para algo que era definitivo para a sua obediência, que iria fazer história na humanidade, foi uma única vez. Deus não precisou fazer 10 sarças queimarem para Moisés ver. Deus não precisou enviar 32 anjos para Abraão sair de Ur. Deus não precisou mandar 7 anjos para falar com Elias que ia chover. Ele falou uma única vez. Ele falou uma única vez. Esses homens tinham o quê? Atenção. Esses homens tinham o quê? Esses homens tinham o quê? Quando precisa repetir demais, está expondo a sua desatenção no processo. E Deus não confia grandes coisas, a gente desatenta. Tu quer viver grandes milagres, grandes promessas, mas disperso, distraído? Quando você vai ter uma fé como a de Abraão? Quando você ouviu uma vez e obedecer. Quando você vai ver fogo cair do céu como Elias? Quando você ouviu uma vez que vai chover e fizer. Ah, pastora, mas pera lá, é que não para de vir Geazi, não para de vir gente falar, mas não tem nuvem nenhuma. Ah, mas não vai acontecer nada. Ah, mas não tem sinal no céu. Elias não titubia, Elias não sai da posição. Ele olha para Geazi, sobe o morro de novo, vai 7 vezes Geazi. Eu sei o que o meu Deus falou, eu sei que ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. Por um acaso algo sai da tua boca e ele não cumpre, ele é fiel. Geazi, vai, veja, suba, confere quantas vezes você quiser. Uma vez que ele disse que vai chover, eu acredito. Avisa Acabe, corre e avisa Acabe que vem chuva aí. Uma vez. Êxodo 3, do capítulo 1, Êxodo 3, do versículo 1 ao 4. Nós vamos ler para finalizar. Me desculpa pelo horário. Apacentava Moisés o rebanho de... Lê comigo. Seu sogro, sacerdote de Midian. Pera lá, quem era sacerdote? Jetro. Moisés não era nada. Porque tem gente também achando que quem precisa estar atento é só sacerdote. Quem precisa ouvir a voz de Deus é o pastor. Quem precisa ouvir a voz de Deus é o apóstolo. Quem precisa ouvir a voz de Deus é o profeta.
Moisés estava só cuidando de uma ovelha que era emprestada, não era nem dele. Era a ovelha do sacerdote. Mas Deus não estava querendo falar com o sacerdote, Deus estava querendo falar com Moisés. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Ouve isso. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés olhou. Moisés, versículo 3. Então ele disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Mas ele já não estava vendo? Ele já não estava olhando? Estava olhando sim ou não? Mas ele está falando para ele assim, ó: isso aqui está tão interessante que vale a pena ser olhado de perto. Da onde eu estou eu olho, mas eu vou mais próximo para observar esse cenário aqui. Por que que a sarça não se queima? 4. Vendo o Senhor. Não foi vendo o Senhor que Moisés olhou. Foi vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Ah, querido, fico louco com essas coisas. Porque ele já tinha olhado uma primeira vez. Ele já tinha olhado. E ele podia ter continuado no lugar olhando. Mas quando vem o pensamento sobre Moisés de eu irei mais perto, para observar e ver de perto, aí Deus vê. Deus não vê alguém olhando de longe. Deus vê quando alguém está disposto a encostar no fogo e se queimar. Eu vou dizer novamente: olhar de longe uma sarça pegando fogo, todos que passavam no deserto olhavam, porque era comum o calor consumir as árvores ali. Então Moisés podia ser comum, mais um passando e olhando a sarça queimando. Mas quando Moisés coloca atenção naquilo que ele viu, ele fala: eu irei mais perto para ver essa grande maravilha. Aí Deus vê que Moisés não é qualquer um que está passando pelo deserto. Vendo Deus que Moisés voltou a atenção para a sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Tem gente querendo ouvir Edson. Tem gente querendo ouvir Tainara. Tem gente querendo ouvir Deus de voz audível, mas tu tá olhando de longe a sarça que queima. Deus só passa para o próximo nível da intimidade quando você rompe o lugar da popularidade. É comum olhar de longe. Eu quero ir perto. Eu quero ver a sarça queimando. Eu quero entender essa grande maravilha. O que está acontecendo? É quando você tem disposição de ir mais próximo, de se queimar, de olhar o sobrenatural no meio do natural. Que vendo Deus, Ele te chama pelo nome. Vendo Deus, Ele te convoca para algo. Vendo Deus, Ele te confia grandes planos. Será que tem alguém aqui dentro para entender o que eu estou pregando? Agora a pergunta que eu te faço: tu vai voltar os teus olhos para onde? Tu vai ser chamado a atenção para quê? Pode tirar o púlpito daqui, por favor, Fran. A gente estava lendo um livro. Já foi muito comentado sobre isso aqui. Nós, pastores, alguns dias ficamos lendo. E esse livro, ele contou uma história que ontem, quando eu estava anotando a pregação, veio
muito forte a minha memória, eu vou contar para vocês o que ele conta no livro. Ele diz que estudiosos da astrologia, pessoas que gostam de estudar astros, estrelas, sempre vão para uma região deserta. Porque no deserto, você vê com mais facilidade as luzes das estrelas. Então, no deserto, a sua capacidade de estudo é ampliada. E por que que eles vão para lugares interior, afastados, desertos, para conseguir ver melhor as estrelas? Se o mesmo céu que está aqui na cidade é o mesmo céu do deserto ou do interior. É porque a capacidade do céu é a mesma. Mas na cidade, a quantidade de luzes artificiais, eletricidade, energia elétrica, postes, luzes de casa, prédios acesos, a quantidade de luzes artificiais nas cidades impede a capacidade de estudo profundo das estrelas do céu. Por quê? Porque maior eletricidade, maior luz artificial, menos brilho das estrelas celestiais. Quando eles vão para interior e deserto, eles vão para lugares desertos, porque lá não existe energia elétrica. Lá a quantidade de luz artificial é menor. E quanto menos luz artificial, mais amplitude das luzes celestiais. Estou falando de estudiosos que saem do meio da cidade, onde tem muitas luzes artificiais, que se propõem a ir para o interior, onde tem menos luzes artificiais, para estudar as estrelas celestiais. Vamos trazer isso para a gente? Quanto mais luz artificial na nossa vida, menos luz celestial. Quanto mais luz artificial e elétrica, mais difícil fica, Gemima, de estudar o luminar celestial. A gente até tenta, mas precisa de muito esforço. Por quê? Porque começa a se confundir o que é artificial com o que é verdadeiro. E é por isso que às vezes Deus nos leva ao deserto. Porque no deserto não tem luz artificial. No interior não tem luz artificial. E quanto menos luz artificial, mais a luz dele brilha. Mais a brilhante estrela de Jesus é elevada. O que eu estou dizendo é: a quantos desertos Deus vai ter que te levar para você focar no brilho dos olhos dele? Ou será que é possível você apenas aceitar um convite no meio da tua rotina, de começar a dar atenção à chama dos olhos dele? João viu, João vai dizer que quando ele o vê, os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ou seja, toda a luz que eu preciso está nele. Eu não preciso de luz artificial. Eu não preciso provocar a minha luz. Eu não preciso provocar algo automático. A partir do momento que a chama dos olhos dele me atrai, me consome. Se ele é tudo, ele ilumina tudo. Se ele é a estrela maior, ele resplandece. Nós não seremos como Herodes, nós seremos como aqueles 3 reis. Vamos parar tudo e seguir a luz. Vamos parar tudo e seguir a luz. Declare comigo em nome de Jesus esse louvor. Me aproximei
permaneci.